Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad Baruch Shem Kivod Malchuto Leolam Vaed. Glória a Deus, eu creio que Deus já está falando com você desde o primeiro, a palavra que foi dada aqui, desde o início, que Deus usou um pastor aqui falou com você. Amém? Glória a Deus, eu estava orando, irmãos, para que Deus segurasse a chuva. Eu já agradeço a Deus que Ele segurou a chuva. Amém? E eu estava comentando aqui com os irmãos no início que se nem a morte, nem a altura, nem a profundidade, nada nos separará do amor de Cristo, tampouco uma chuva vai me separar. Amém? Deixa eu dizer uma coisa para você, Jesus pode vir num dia de chuva. O seu grande milagre pode ser num dia de ventania. A sua grande resposta pode vir no pior momento da sua vida. Então, irmão, com luta ou sem luta, glorifique o nome do Senhor. Com dificuldade ou sem dificuldade, Deus está no controle. Amém? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Eu vou ser rápido. Eu não quero demorar. O Luciano deixou um pouquinho para mim. O pastor Rodrigo, os demais. Cada um deixou um pouquinho. O pastor Jorge. Ainda bem que vocês se lembraram de mim, viu? Amém, irmãos? Como os irmãos aqui já nos apresentaram, somos o apóstolo, o pastor Marcelo Spadaroto. E é com muita alegria, irmãos, que estamos aqui nessa noite. Eu vou contar um pouquinho para você por que essa igreja está surgindo. O que motivou a abertura dessa igreja? Amém? E eu queria que você abrisse primeiro em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 11. Amém? Você que trouxe a sua Bíblia, se você não trouxe, acompanhe. Quero agradecer a Deus, o pastor Vitor não falou aqui porque ele estava com uma voz ruim, né? É um pastor cearense que nós temos lá na igreja. Mas o Nordeste espera ele, irmãos, ele vai lá. Amém, pastor Vitor? Diácono Renato, Amarildo, a missionária Eunice. Eu não vi há 6 meses, né, missionária? Mas amamos a missionária Eunice. E quando eu cheguei aqui, eu fiquei surpreso, eu não sabia que ela vinha. Falei, que bom, me alegrei muito de ver, viu, missionária? Nós te amamos. Quantos acharam aí? Dá um glória a Deus, irmãos. Vamos lá em 1 Crônicas, 2 Crônicas 7, 11. Diz assim: Deus aparece a Salomão pela segunda vez e ele faz promessas. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. E tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: ouvi a tua oração, escolhi para mim esse lugar para a casa de sacrifício. E se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo que está aqui, irmãos, olha aí, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei essa casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Eu quero que você abra agora lá em Atos, ou melhor dizendo, em Marcos 16, 15. Você que trouxe aí a palavra, Marcos 16, versículo 15. Eu tenho que ler essa palavra, irmãos, é muito importante que você ouça isso. Marcos 16, versículo 15, vamos lá. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E esses sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios,
falarão novas línguas, pegarão as serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Atos capítulo 2, vamos lá, versículo 40. Amém? Atos capítulo 2, versículo 40. Quantos acharam aí? Vai dando glória a Deus? Glória a Deus. Amém, vamos lá. E com muitas outras palavras isso testificava e exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa, de sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Diga assim: glória a Deus. Glória a Deus. Vamos voltar a deixar aberto lá em 2 Crônicas 7:11. Eu não vou demorar, irmãos, mas eu quero que você entenda que o coração de Deus está alegre nessa noite por essa obra. Eu quero dizer para você que maior do que a minha alegria, de todos vocês, maior é a alegria do Senhor, porque uma alma vale mais do que o mundo todo. Irmãos, eu quero contar um pouquinho para vocês o que motivou a abrir essa obra. Estávamos um dia passando aqui por Araruama, aqui bem antes um pouco, e eu li uma certa placa ali, numa certa localidade, que dizia assim: olha, esse local ali pertence a duas entidades, e disseram os nomes lá, não quero repetir, porque toda a honra e toda a glória é o Senhor aqui nessa noite. E aquilo me incomodou de uma tal maneira, e o Senhor me soprou naquele momento no meu espírito, nos meus ouvidos: olha, eu quero a minha igreja nesse lugar. Então eu quero dizer uma coisa para você, o que nos impulsionou, irmãos, a abrir essa obra. Não é trazer mais uma igreja para o Ministério Rio Novo para ela ser famosa. Não é o desejo de ter mais uma igreja porque hoje eu sou um apóstolo, mas porque o Senhor mandou que fizesse. Amém. Essa foi a nossa intenção em abrir essa obra. E se o Espírito do Senhor testificou para que abrisse, Ele vai enviar as almas e Ele vai fazer uma grande obra nessa cidade. Aleluia. Por isso, irmãos, o Espírito do Senhor me levou aqui a falar um pouco sobre a intenção do coração de Salomão no tempo da construção do templo. Eu queria que você prestasse muita atenção nisso, porque houve no coração de Salomão o desejo, irmãos, de fazer aquilo que Deus queria. Deixa eu te ensinar uma coisa: se você quer ouvir a voz de Deus, ande em sintonia com Ele. Se você quer saber o que Deus tem para a sua vida, seja sensível à voz do Espírito Santo. Os sensíveis vão entender o coração de Deus nesses últimos dias. Os sensíveis vão ouvir o que o Espírito Santo diz às igrejas. Amém. Irmãos, eu amo quando eu vejo o coração de Salomão, quando ele se dedicou para fazer as coisas para Deus. Se você observar, irmãos, a caminhada de Salomão, a primeira coisa que Deus viu naquele homem foi o coração dele em relação à obra. Irmãos, Deus aparece para Salomão e pergunta para ele: Salomão, o que queres que eu te dê? Deus estava testando o coração daquele homem, irmãos, porque Deus tem procurado corações que amem as coisas do Senhor. Deus tem procurado pessoas que se interessem por vidas, como o diácono, o presbítero Luciano falou aqui. Se você amar uma vida, você está tocando no coração de Deus. Para essa igreja ser uma igreja profética, abençoada, cheia do Espírito Santo, tem que haver nos nossos corações o desejo de cuidar de vidas e de ganhar almas para o Senhor. Se a nossa intenção for de fama, a glória do Senhor não aparece nesse lugar. Mas toda a honra e toda a glória tem que ser dada ao Senhor. Amém? Quantos aqui querem que a glória de Deus se manifeste nessa cidade? Irmãos, quando Deus falou isso comigo, eu falei: Senhor, eu não tenho pastor para colocar lá. Foi antes da pandemia. O pastor Nando e Ana, eles ainda não estavam lá na igreja em Saquarema nesse período, quando Deus falou isso comigo. E eu falei: Senhor, mas tem que ter alguém para colocar naquele lugar. Senhor, tem que ter recursos. E o Espírito do Senhor falou comigo assim: não te preocupes, porque eu estou no controle.
Irmão, eu quero trazer para vocês hoje o coração de Deus. Eu não quero trazer aqui histórias bíblicas para você. Eu quero trazer o que Deus está falando hoje no nosso meio. Eu quero trazer para você o que o sentimento de Deus tem pulsado por essa cidade. E Deus tem chamado a atenção para isso. Eu falei, Senhor, como que vai ser isso? E a Adriana teve sonhos proféticos. Você lembra? Quantas vezes nós saímos aos lugares para pregar? E o Senhor trazia alguém que eu não conhecia, pastor Rodrigo, alguém que eu nunca vi. E ele disse assim para mim, olha, o Senhor manda te dizer que ele tem um povo lá naquele lugar que ele te disse. Então, irmãos, Deus tem um povo neste lugar. Amém. Pastor, mas tem tantas igrejas. Irmãos, o rebanho do Senhor é muito grande. Deus precisa levantar homens ousados e cheios do Espírito Santo. Deus precisa levantar homens compromissados com vidas. O Espírito do Senhor tem procurado isso nesses dias. Quando ele quis achar um adorador, ele disse, olha, eu achei Davi, meu servo. Será que o Senhor pode achar você aqui nesse lugar, irmão? Será que tem alguém aqui que o Espírito Santo pode estar dizendo, olha, eu achei você para ajudar a segurar essa rede? Porque quando Deus envia os peixes, as redes se rompem. As redes não aguentam. A Bíblia diz que quando Pedro lançou a rede, irmãos, os peixes eram muitos. E ele teve que pedir ajuda, sabe por quê? A bênção do Senhor estava lá. E eu quero dizer para você que a bênção do Senhor está sobre essa cidade. Aleluia. Irmãos, eu tenho sentido uma certeza no meu espírito de que muitas almas, pastor Luiz, vão se converter neste lugar. Aleluia. Eu tenho sentido uma certeza que muitos serão tocados pelo poder da palavra. E toda honra e toda glória será do Senhor. Quantos podem dar glória a Deus? Então, irmãos, a Bíblia mostra o quanto Deus honrou Salomão lá no início da construção do templo. Havia no coração de Salomão, irmãos, o desejo e a visão na causa do Senhor. Foi a partir dali, Luciano, que tudo começou. Irmãos, foi através da intenção do coração daquele homem de Deus que Deus começou a glorificar o nome dele através da vida de Salomão. Deixa eu te dizer uma coisa, quando o seu coração estiver completamente tocado, completamente rendido à vontade do Senhor, a glória do Senhor vai se manifestar em tudo que você colocar as mãos. Eu quero te trazer isso nessa noite, porque, irmãos, de que adianta fazer belos louvores, de que adianta grandes pregações, de que adianta grandes templos, se a glória do Senhor não tiver no negócio. Se o primeiro lugar não for dele. Deus falou, Salomão, o que você quer que eu te dê, Salomão? Ele falou assim, Senhor, eu quero sabedoria para cuidar do teu povo. Senhor, eu quero direção, eu quero discernimento. Senhor, eu quero que tu me use, irmão. Quando você se coloca na posição de ser usado, a glória de Deus. Aleluia. Quando você se coloca na posição de ser vaso, ele enche o vaso. Aleluia. Nunca tome o lugar do Senhor, deixa o Senhor reinar. Aleluia. E você vai ver o que ele vai fazer nessa cidade. Aleluia. Toda honra e toda glória ao Senhor. Se houver competição, o Espírito Santo não age. Se houver a glória do apóstolo Marcelo, a glória de Deus não aparece. Mas a ele toda a honra e toda a glória. Então a primeira coisa que Deus disse a Salomão, Luciano, foi o coração. Não se engane quando você intenta fazer alguma coisa para Deus. A primeira coisa que ele olha missionário nisso é a intenção do coração. Deus conhece um coração quebrantado e contrito. Deus conhece um coração que ama vidas. Deus conhece um coração humilde. E a Bíblia diz, Senhor, um coração quebrantado e contrito, tu não despreza. Meu irmão, você quer ver a glória de Deus? Você quer que o Espírito do Senhor se manifeste? Deixa Deus ver o seu coração. Deixa Deus ver um coração que ama orar, um coração que ama buscar vidas. Um coração que se esforça nos caminhos do Senhor, irmãos. Lá no capítulo 1 de Crônicas diz que Salomão se esforçou no seu reino. Abra aí. Você pode abrir 2 Crônicas, capítulo 1. O vento está tirando aqui, mas, irmão, eu vi um diácono Renato pregando terça-feira que Deus primeiro ele amansa o vento que está na sua vida, depois ele amansa a sua vida. Amém? Quantos aqui estão passando vento? Hoje o Senhor, viu, minha irmã, ele vai amansar o vento na sua vida, creia nisso. Esse vento vai passar e a glória do Senhor vai se manifestar a seu favor. Amém? O vento é uma bênção, ele tira do lugar, mas o Senhor sabe. 2 Crônicas, versículo 1 diz assim, capítulo 1. E Salomão, filho de Davi, se esforçou no seu reino, e o Senhor, seu Deus, era com ele. Ele se esforçou para colocar Deus em primeiro lugar. Você sabia disso?
Porque quantas vezes, irmãos, as coisas tentam tomar o lugar de Deus na nossa vida. Às vezes é uma situação de relacionamento, às vezes é um bem material. Quantas coisas tentam tirar a sua visão das coisas de Deus? E Salomão, a primeira coisa que ele fez, irmão, foi se esforçar em fazer tudo que tocaria no coração de Deus. E Deus percebeu a atitude de Salomão. A Bíblia diz, César, que Deus falou com ele depois que ele começou a buscar, se esforçar. Se esforçar, irmão, para que a glória de Deus fosse vista, não a glória dele. E a Bíblia diz, irmãos, que Deus honrou tanto Salomão, que a sabedoria que Deus deu a ele, irmãos, era manifesta em todos os reinos. A beleza do templo, tudo que Salomão fez, Luciano, tinha a mão de Deus. Você precisa se preocupar com isso, meu irmão. Aonde a mão de Deus toca, a glória dele muda o aspecto. Aonde Deus está, o mal tem que sair. E eu fico vendo essa igreja em tenda. A Bíblia diz que Salomão, ele foi com alguns servos de Deus ao monte, aonde estava a tenda. E o Senhor fez o propósito de fazer essa igreja em tenda. Fala de tenda da congregação. Fala da tenda da habitação, onde Deus manifestava a glória dele. E eu quero dizer para vocês, Deus vai manifestar a glória dele neste lugar. Eu tenho dito, Senhor, que tu movas as águas dos quatro cantos de Araruama. Porque Deus tem um propósito nessa cidade, irmãos. Deus tem um plano. Eu tive muitas pelejas quando eu vinha para cá, quando eu comecei a colocar no meu coração o que Deus falou para abrir a igreja aqui. As coisas começavam a acontecer ao contrário, a Adriana viu isso, quantas lutas vieram. Quantas dificuldades vieram, mas irmão, maior é o que está em nós. Deixa eu dizer uma coisa para você, o fato de você amar a Deus, não quer dizer que o inimigo não vai se levantar contra você. O fato dessa igreja estar sendo inaugurada aqui hoje, não quer dizer que lutas não virão, mas quer dizer uma coisa, Deus está neste negócio. Então se Deus está neste negócio, o inimigo já caiu por terra em todos os seus intentos, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Mas eu quero te chamar muita atenção para isso, irmãos. Foi a partir daí que a vida de Salomão começou a manifestar coisas gloriosas, César. Foi quando houve a dedicação, Luciano. Foi quando houve aquele amor profundo, irmãos. Tem pessoas que amam a Deus. Tem pessoas que amam a Deus de todo o coração. Tem pessoas que não amam a Deus por causa de coisas materiais. Tem pessoas que amam a Deus pelo que Ele é. E Salomão mostrou para Deus que ele amava a Deus pelo que Ele é. Ele não pediu nada para ele. O Senhor falou, me pede o que você quiser. Imagine vocês, irmãos, se Deus aparece para vocês nessa noite. Pastor Jorge, o que você quer que eu te dê? Não vem com um monte de pensamento, João. Você quer que eu te dê, João? O sorriso vem aqui, né? Mas a Bíblia diz, irmãos, que a primeira coisa que Salomão percebeu era o desejo do coração de Deus. Antes de você querer os seus desejos cumpridos, cumpra o que está no coração de Deus. Sinta o que o Espírito Santo tem falado com você. Abra os seus ouvidos e Ele vai falar com você, Ele vai soprar. Sabe, irmãos, Deus ele é muito sensível. O Espírito Santo ele é muito sensível. Ele procura corações que entendam o coração dele. E a Bíblia diz que Salomão entrou por esse princípio. Ele se esforça primeiro colocando o reino de Deus em primeiro lugar. E a Bíblia diz, buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas te serão acrescentadas. Amém? Diga assim, glória a Deus. Salomão amou as vidas. E Deus honrou em tudo que ele colocou as mãos. Você quer ver um homem abençoado nessa terra? Olha se ele não está compromissado com vidas. Você quer ver uma mulher honrada? Vê se ela não é uma mulher compromissada com a obra de Deus. Irmão, se compromisse com a obra de Deus. Compromissar, se doar, se estar pronto. É querer, é você agradar o coração de Deus. É o primeiro a chegar na igreja, é o primeiro a amar a obra de Deus. É o primeiro a honrar as coisas de Deus. Não bota o Senhor em segundo plano. Salomão amava tanto a Deus, irmãos. Ele quis que o reino de Deus fosse manifesto e não dele. Você vê ele se preocupando, Luciano, em trazer a arca da aliança. Você vê ele se preocupando em fazer o melhor para Deus. Ele faz menção do que Deus tinha falado com Davi. Olha, Senhor, tu falou com Davi, meu pai. Tu disse, Senhor, que esse templo seria construído, mas eu quero a tua presença aqui. Salomão era sábio, irmãos, o que pedia a Deus. Você tem que ter sabedoria para pedir as coisas a Deus.
Senhor, eu quero um casamento, mas eu quero um homem para fazer a obra de Deus comigo. Senhor, eu quero um carro, mas é para que esse carro não me tire da igreja. Esse carro tem que me levar para a tua presença. Quantas coisas temos pedido a Deus que nos colocam longe dos caminhos dele. Irmãos, quantos casam com um homem, uma mulher e rompem aliança com Deus? Quantos amam mais aquilo que querem nessa terra do que a glória de Deus? Eu me lembro quando eu fui pedir, Deus está dando um recado aqui para alguém, viu? Quando eu fui pedir ao meu pastor para namorar a pastora Adriana, essa moça bonita que falou aqui. Ele falou assim, olha, se você amar mais a ela do que a Deus, não vai ser bênção. E eu com medo dele dizer um não para mim, porque tinha que pedir a bênção, pastor. E ele estava certíssimo comigo. Ele zelava por uma ovelha que Deus deu para ele cuidar. Ele falou assim, se você amar mais a ela, porque a gente fica apaixonado, né? Né, irmãos? Patrícia, quando viu o César, né, Patrícia? Céus e terra desceram lá. Né? O Nando aqui, eu lembro, o pastor Eugênio, quando vinha a pastora Sandra na mocidade da igreja. Você, pastor, você ia todo de branco? Gente, o pastor Eugênio de sapato branco, camisa branca, calça branca. Quando ele chegou a primeira vez, eu falei, gente, será que ele é macumbeiro? Você não, cadê a Sandra? E Sandra ficava lá na mocidade comigo, né, velho? A gente quietinho lá, eu Sandra. O pastor já jogava sério assim, tô de branco. Eu falei, Jesus, que é isso, Jesus? Não, irmão, ele estava vestido de vestes santas, amém? Glória a Deus, pastor Eugênio. Pastora Sandra está aí, são bênçãos. A Carol tá rindo, né, Carol? Porque você não estava lá. Você se livrou disso, Carol. Mas o pastor Eugênio chegava no final do culto e estava lá tudo de branco. Cadê a Sandra? Eu falei, Jesus, vestes santas. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Então, irmãos, quantas vezes colocamos, eu estou procurando ser bem simples para você, eu sou simples, irmãos. Eu não tenho pregação difícil, eu prego o que eu vivo, amém? Eu prego o que eu tenho visto e ouvido. Eu tenho 30 anos de evangélico e sempre o Senhor falou comigo e me abençoou. Não tenho grandes pregações, não tenho grandes seminários, mas eu tenho meu nome escrito no livro da vida, amém? Tem escola dominical, tem a presença de Deus e graças a Deus tem me dado experiência nessa caminhada. O Senhor nunca me desamparou. Todos os locais, todos os lugares que nós abrimos um ponto de pregação, a igreja de Deus honrou. Todos os locais que nós pisamos, a bênção do Senhor acompanha, irmãos. Acompanha, às vezes, em situações que a gente não imagina. Recursos, onde virão condições, e o Senhor tem providenciado. E o Senhor tem cuidado. Deixa eu te dizer uma coisa. O que fez Salomão ser honrado foi o cuidado de Deus na vida dele. Salomão não tinha capacidade, Salomão não tinha grande sabedoria, não tinha nada. Mas o fato dele dar o lugar para Deus, tudo se fez na vida dele. Toda a glória que ele teve naquele reino, toda a bênção, toda a sabedoria, toda a direção, foi dado porque ele abriu o coração para que o reino do Senhor fosse manifesto através da vida dele. Se você der lugar a Deus, o Senhor vai usar você. Agora, se você tomar o lugar de Deus, meu irmão, você não vai longe. Vão para o céu aqueles que abriram o coração para Deus, mas não vão aqueles que endureceram o coração para Ele nessa terra. Aprenda a ouvir não de Deus, aprenda a ouvir sim de Deus, aprenda a ouvir, espere, e aprenda a fazer quando Ele mandar você fazer, Ele vai abençoar a sua vida. Eu admiro muito a caminhada de Salomão, ele colocou Deus em primeiro lugar. Qual era o alvo dele? Era que o reino fosse manifesto com a presença e direção de Deus. Ele queria, irmãos, que Deus fosse visto. Ele queria que o ensino, que a glória que fosse manifesta ali, tivesse a presença de Deus. Tanto que as pessoas iam saber que sabedoria era aquela que ele tinha. Que homem é esse, glorioso no reino, tudo que ele coloca as mãos dá certo. A sabedoria dele ninguém sabia, ninguém compreendia de tão tremenda que era. Sabe o que isso me faz entender, irmãos? Que Deus vai fazer coisas grandes na sua vida que vai confundir até o inferno, diz o Senhor. As pessoas da sua rua serão tocadas pela presença do Senhor em você. O Senhor vai te colocar em honra, porque Ele está sendo honrado na sua vida. Toda honra que Deus te dá é quando Ele está sendo honrado na sua vida. Meu irmão, honre a esse Deus. Dê lugar para Ele e a glória dele vai se manifestar em você. Aleluia. Se colocarmos o Senhor, o reino em primeiro lugar, tudo será visto, tudo do Senhor será visto primeiro em nossas vidas. Se você colocar o reino, a primeira coisa que a pessoa vai ver em você é a bênção do Senhor. Você sabia? Você vai fazer alguma coisa, a pessoa vai dizer, olha, ele tem a bênção de Deus.
Você vai falar, as pessoas vão dizer, olha, ele tem algo diferente. Sabe por quê? O Senhor está em primeiro lugar. Meu irmão, quando Deus está em primeiro lugar, o Espírito Santo capacita você. O Espírito Santo usa você. O Espírito Santo é engrandecido na sua vida. Quando Deus está em primeiro lugar, tudo é dele, nada é seu. Quando Deus está em primeiro lugar, o seu coração é um com Ele. E Ele vai abrindo porta, Ele vai honrando, Ele vai abençoando você. E aonde pisar a planta do seu pé, como Ele disse para Josué, será vosso. E porão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Sabe por quê? A glória é dele, a honra é dele, mas você tem que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Aleluia. Irmãos, capítulo 1, versículo 7. Eu queria que você pudesse abrir aí comigo. Eu te prometo que eu não vou demorar. Amém? 1,7 diz assim: naquela mesma noite, capítulo 1, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: pede o que quiseres que eu te dê, irmãos. Viu? Presta atenção, moço. Você que está me olhando, Deus vai te abençoar. Você não foi você. Isso. Fica espantado, Deus vai te abençoar. Amém? O Senhor está me mostrando que está te dando vitória nessa noite, está te honrando. O Senhor vai te abençoar. O Senhor diz: não preocupes o teu coração, porque Ele conhece você. Deus sabe como está o seu coração e está te tocando nessa noite. Aleluia. Ele te diz: por que você tem temido tanto, diz o Senhor. Amém? Receba, porque você vai ver mudança, diz o Senhor na tua vida. Irmãos, 1,7. Então o Senhor aparece para Salomão, irmãos. Você notou como é que o ambiente foi preparado? Você já notou que quando Elias preparou lá no Monte Carmelo, ele arrumou o altar, o que Deus fez, pastora Márcia? Ele desceu com fogo e recebeu o sacrifício, porque foi preparado. Aquilo foi organizado, consagrado. Senhor, olha, está tudo arrumado. Deus mandou fogo e aceitou. A Bíblia diz que quando Salomão começou a se consagrar, quando Salomão começou a abrir o coração, aquilo começou a tocar no coração de Deus. Tudo começa, Velto, quando a gente começa a se consagrar. Tudo começa quando a gente começa a andar fiel na presença de Deus. Tudo não começa porque um profeta revelou. Tudo não começa porque alguém deu uma visão para mim. Deus também me usa assim. Mas tudo começa quando eu começo a andar em santidade na presença de Deus. Tudo começa quando o coração de Deus é conquistado. E a Bíblia diz que uma das qualidades daquele homem chamado Salomão, rei, Amarildo, foi conquistar o coração de Deus, irmão. Aprenda isso que eu vou te dizer nessa noite. Conquiste o coração de Deus. Deixa Deus ver quem é você, para as coisas dele. Quantas vezes Deus tem visto quem eu sou para as minhas coisas, para o meu reino, para a minha vontade, para o meu querer. Mas Deus observa em Salomão quem ele era para as coisas de Deus. Aí a coisa começa a ficar diferente, Marcelo. Aí o Senhor começa a se alegrar de Salomão. O que queres que eu te dê? Deus entendeu, irmãos, que ele estava se compromissando com coisas espirituais. Quantas vezes, irmãos, a nossa vida espiritual está em segundo plano? Sabe, a gente luta pra caramba, a gente trabalha pra caramba, amém? Por isso eu quero que você seja honrado, abençoado. Mas qual tem sido o teu nível para as coisas de Deus? Qual tem sido o tamanho do seu esforço? A Bíblia diz que Salomão esforçou-se muito. E o Senhor sentiu-se tocado por ele. Sabe, o Senhor entendeu ali que Salomão estava com o coração aberto e ele toca profundamente no coração de Deus com o pedido dele. Irmãos, Deus ele ficou tão alegre com o pedido de Salomão. Ele falou: Salomão, você não me pediu riqueza. Você não me pediu, Salomão, a morte dos seus inimigos. Você não me pediu longevidade. Mas você me pediu algo que está no meu coração. Você amou as vidas que eu fiz, a minha imagem, a minha semelhança, pedindo sabedoria para cuidar delas. Irmão, você sabe qual é o segredo do coração de Deus? É amar vidas. O segredo do coração de Deus é se preocupar com almas. Muitos não se interessam. Você quer mexer nos segredos do coração de Deus? Vai fazer visita. Vai orar por doente. Vai para o hospital. Vai para a igreja. Vai buscar o seu vizinho. Isso toca no coração de Deus. Vai pegar uma vida difícil para cuidar. Vai orar no dia de chuva. Vai pagar preço no tempo do vento. Isso toca profundamente no coração de Deus. Porque quem ama não bota barreira para fazer a obra de Deus. Quem ama, ama, irmãos, do jeito que a situação está, porque Deus está no controle. E Salomão então toca profundamente
Ele mexe ali num sentimento de Deus. Irmãos, a Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo todo, Patrícia. O Senhor nunca desprezou uma alma, irmãos. O Senhor sempre amou. Nem Pedro, que tanto aprontou na caminhada dele com Deus, Deus desistiu dele. Eu tenho uma boa notícia para te dar. Deus não desiste daquela pessoa que você já desistiu. Deus não larga de lado. Deus não deixa passar. Sabe aquela vida que você muitas vezes acha que Deus não vai fazer nada? Eu estou te falando isso, irmãos, porque Deus tem um plano com essa igreja. O plano de Deus nessa igreja é ganhar as almas aqui nessa localidade. É buscar os perdidos dessas ruas. É se interessar em socorrer os necessitados, os sofridos da alma. Eu acho lindo a caminhada de Jesus, irmãos, quando ele esteve aqui na terra. Você vê Jesus indo a lugares, irmãos, que eu e você nunca fomos. Você vê Jesus fazendo coisa que muitos de nós nunca fizemos. Quantas vezes a crítica toma o lugar, né, daquilo que era para a gente fazer, mas a crítica chega primeiro. Não, eu não vou, eu não posso, eu não quero, eu não tenho condição, a gente começa a botar defeito. E Jesus nunca desviou o seu olhar de uma alma, pastora Márcia. Ele nunca desistiu de um coração. Então Salomão, irmãos, começa a tocar nessas áreas, naquilo que mexe com o coração de Deus. Salomão não esquece. Salomão não deixa de lado o desejo de Deus, que era salvar almas. Então ele toca profundamente em Deus. Ele foca vidas, o ensinava. Pastor, isso é tão forte assim, irmãos? Porque Jesus vai voltar. Jesus vai voltar e o seu marido, como é que vai ficar? E o seu filho? E a sua rua? E essa cidade, irmãos, se não houver um desejo no nosso coração, se alguém não sentir, se alguém não se preocupar com elas, se alguém não desejar buscá-las, quem vai buscar? Mais importante, irmãos, que ter um templo aqui é buscar as vidas, em primeiro lugar. E o Senhor vai acrescentar. Hoje temos uma tenda. Eu falei, Senhor, nós queremos ganhar vidas para o reino em primeiro lugar. Aleluia. Você vê que essa igreja não está começando com um belo templo, mas essa igreja está começando com um propósito de tocar no coração de Deus e ganhar almas para Ele. Essa tem que ser a nossa visão. E o Senhor vai suprir toda a nossa necessidade para a honra e glória do Senhor. Diga assim, glória a Deus. Glória a Deus. Agora uma coisa que eu quero dizer, Salomão, ele abriu mão do seu reino pessoal e traz o reino de Deus. Irmãos, olha o reino pessoal dele. Ele podia pedir riquezas, honra, tudo que ele quisesse. Ele abriu mão, pastor Jorge, do seu reino pessoal, para que o reino de Deus fosse manifesto. Salomão mostra para Deus, irmãos, que a vontade de Deus era mais importante para ele. Aleluia. Irmãos, quantas vezes o nosso reino tem sido mais importante? O que eu preciso conquistar, o que eu preciso fazer, o que precisa vir para mim, o que eu tenho que fazer, isso, fazer aquilo. E quantos irmãos às vezes sofrem por causa do seu reino pessoal, daquilo que eu penso, daquilo que eu quero, daquilo que eu preciso, amém por isso. Irmão, busca em primeiro lugar o reino de Deus. Aleluia. Eu me lembro quando eu orava muito por uma namorada. Quantos aqui estão orando para um casamento? Levanta a mão. Levanta a mão que eu sei que tem, eu sei que tem. Tem as meninas aí que eu sei isso, amém. Você sabe o que o pastor fez comigo uma vez, irmãos? Vocês estão rindo? Ele botou a mão na minha cabeça e eu orando já há anos para ter um casamento. Uma namorada, né? Eu queria. E estava difícil, viu? Ela não era tão bonita assim, não, mas Deus tem misericórdia. Aí o pastor bota a mão na minha cabeça. Senhor, não dá namorada. Eu falei, peraí, pastor. Não dá namorada ele não. Faz ele primeiro buscar o reino. Aí eu falei, caramba, senhor, você já estava ruim. Agora, com imposição de mão, pastor. Agora não vem. Não dá não, Senhor. Eu falei, Jesus, eu não faço por mim, para que eu pedi oração? Não dá não, Senhor. Ele apertou minha cabeça ainda, já piorou. Ele apertou, não dá não, Senhor. Eu falei, Jesus, como é que ele sabe disso? Aí Deus falou, eu sei. Sabe por quê, irmão? Não que Deus não quisesse me dar namorada, não era isso. Mas era para que eu não mudasse a visão das coisas de Deus naquele momento. Deixa eu te dizer uma coisa. O tempo de Salomão ali, irmãos, era o tempo para que a glória de Deus fosse manifesta. Aquele era o tempo em que o coração de Deus precisava ser revelado. Não era tempo daquele reino pessoal que talvez Deus prometeu para Salomão, ele pudesse pedir, Senhor, me dá isso, me dá aquilo. Não! Se aquilo chegasse antes disso, Salomão não teria a visão que ele teve, Luciano. Irmãos, entendam isso. Quantas vezes Deus não tem te dado o seu sonho logo no início? Porque a vontade de Deus primeiro tem que ser feita na sua vida. Tem pessoas que quando o sonho chega,
ela abandona as coisas de Deus. Chegou o casamento, acabou. Chegou a bênção que ela queria, acabou. Meu irmão, com você, Ele quer abençoar tudo que vai chegar para você. Eu falo isso, irmãos, porque nós vivemos dias em que muitos chegam nas igrejas ansiosos. Por isso, por aquilo, você vê uma turma de pessoas pedindo oração por isso, por emprego, por aquilo, amém, por isso. Porque a Bíblia diz, pedi, pedi, dá-se-vos, amém, por isso. Mas Deus tem procurado irmãos adoradores. Deus tem procurado pessoas que queiram pagar o preço para fazer a obra dele. Deus tem procurado pessoas que amem vidas. Isso vai trazer o reino, isso vai trazer a glória de Deus. Irmão, uma pessoa compromissada, ela arrasta uma multidão para a presença de Deus. Alguém com o coração voltado para as coisas do Espírito Santo, Deus usa ela de uma maneira gloriosa para a glória de Deus. E Deus te honra em tudo. E Deus abençoa você em tudo. Salomão tinha esse sentimento. Ele foca as vidas, ele abre a mão do seu reino pessoal. Agora deixa eu dizer uma coisa, você deixa Deus reinar. Você tem que deixar Deus reinar. O rei é que dá ordem, o rei é que fala, o rei é que determina. Quantas vezes você não aceita o não de Deus? Quantas vezes você não aceita o espera de Deus? Quantas vezes você foca uma coisa, você calcula uma coisa, vai ser assim, vai ser desse jeito, Deus vai lá e desmancha tudo. Deus vai lá e muda tudo. Deus vai lá e transforma tudo, para que você não perca a visão das coisas dele. Se Deus tem que destruir muitas coisas na sua vida, para Ele construir coisas novas e tremendas em você. Você sabia? Deus precisa destruir fortalezas. Deus precisa destruir o orgulho, irmãos, a dureza de coração. Quantas vezes somos duros com Deus? Quantas vezes somos de coração fechado? Deus fala conosco. Eu me lembro uma vez, eu cuidava de uma mocidade da igreja, lá na igreja do pastor Eugênio, bem no início. E os jovens eram duros de coração, Laís, eram difíceis. Renato, Rodrigo, que cuidam de jovens lá. E eu fiquei irritado um dia, eu saí do culto lá da igreja Benézia, fui irritado, Senhor, eu não vou cuidar mais de jovem, não. Ah, não vou porque ele não obedece. Olha como é que eu estava, não me obedecem. Não fazem o que eu quero. E o Senhor falou assim comigo, as ovelhas são suas ou são minhas? Aí eu baixei a cabeça e falei, caramba, Senhor, perdoa. Sabe o que estava acontecendo comigo, irmãos? Tomando o lugar de Deus. Eu quero desse jeito. Tem que ser dessa maneira. Não, tem que ser do jeito de Deus. Aleluia. Não que eles não tinham que me obedecer, não que eles não tinham que ser submissos, mas eu precisava chamar o Senhor, toca. Irmão, deixa eu te dar uns ensinamentos aqui nessa noite. Quando você vê uma pessoa muito difícil, um coração muito duro, comece a orar por ela. Sabe, às vezes você está amaldiçoando. Às vezes você está jogando fora aquilo que Deus vai fazer uma grande obra, diz o Senhor. Às vezes você está rejeitando aquilo que Deus quer mudar, aquilo que Deus quer transformar. Às vezes conselhos não mudam, às vezes a sua amizade não muda aquela pessoa. Às vezes o seu melhor jeito de ser, às vezes a sua postura não consegue mudar aquela pessoa, aquela situação. Mas o Espírito Santo pode mudar aquela situação. Glória a Deus. Você tem que aprender a deixar o Senhor tomar esse espaço que você não entende. Sabe, eu me lembro uns anos, irmãos, eu gosto muito de contar isso, porque essa igreja é uma igreja nova. Eu dirigi um ponto de pregação no meio de uma comunidade dificílima. Bem no início da igreja, era bem novinho, eu não estou velho não, tá, irmãos? Aqui é carro sereno aqui no meu cabelo, por causa disso. Estou novinho, viu, velho? Não vi alto nem sereno, calmático, já foi tudo também. Mas, e eu queria, irmãos, aquele ponto de pregação, talvez Deus está falando isso para líderes aqui. Aprendam isso. Eu falei, Senhor, toca naquele líder. O líder era duro, era difícil, era um durão, e eu aprendi muito com ele, louvo a Deus pela vida dele. E eu tinha medo de falar com ele, pastor. Você me pedia para falar com o que fosse menos com ele. Eu já chegava perto, eu já tinha medo. Vocês sabem o que eu estou falando, né? E eu falei, Senhor, toca nele, Senhor. Olha o que eu estava orando. Jesus, eu não sabia nem o que aquilo ia fazer, Marcelo. Jesus, toca nele. Para ele abençoar, para me comprar com um microfone, com um ponto de pregação, uma coisa que os dízimos iam para 7, né? Na época. E eu tinha um medo danado. E eu fui para o culto domingo, isso foi na terça-feira, um culto ali no Fonseca, numa comunidade. E quando eu cheguei no culto domingo, eu falei assim, eu quero falar com você. Aí eu falei, Jesus, o que eu fiz? Aí cheguei, você não mandou Deus falar comigo? Eu falei, Jesus, o que eu arrumei? Meu Deus, misericórdia de mim. Eu falei, não, você não mandou Deus falar comigo. Eu estou te dizendo que o Senhor falou comigo e eu estou abençoando aquilo que você pediu.
Coloca Deus em primeiro lugar e o Senhor vai falar por você. Coloca Deus em primeiro lugar e Ele vai na frente por você. Irmãos, Deus quer ensinar isso para mim e para você nessa noite. Eu quero trazer para esse nível. Salomão colocou as coisas de Deus em primeiro lugar e Deus começou a abençoar, pastor da Assembleia lá. Deus começou a mudar a coisa. Quantas vezes, irmão, a gente começa a olhar para a gente mesmo, para as nossas capacidades, né, as nossas atitudes que a gente pode fazer, e quando a gente certamente não consegue, Luciano, a gente cai em frustração. Você planejou, você quis, você ajeitou tudo e nada daquilo deu certo. E você se frustra, e você acha que Deus não é com você, você acha que Deus não te ama, mas quando você coloca Ele, ainda que venha o vento, Ele amansa o vento. Deus quer nos ensinar em primeiro lugar, pastor Luiz Orlando, comece essa obra dando o primeiro lugar ao Senhor. Ore e pergunte a Ele, Ele vai falar, eu estou te dando um recado. Pastora Ana e pastor Luiz Orlando, peça ao Senhor e Ele vai enviar os recursos. Peça ao Senhor, Ele vai enviar a honra. Peça ao Senhor, Ele vai enviar as vidas. Salomão pediu sabedoria, Deus honrou a ele em tudo que ele colocou as mãos. Irmãos, eu prefiro trazer testemunhos para que vocês possam saber que Deus está no nosso meio. Ele vai honrar você, se você honrar Ele em primeiro lugar. Aleluia. Diga assim, glória a Deus. Glória a Deus. Então você tem que abrir mão do seu reino pessoal. Irmãos, quantas vezes o nosso relacionamento com Deus se define em bênçãos materiais? Está parado para pensar nisso? Você vê Deus, quando ele olha para Salomão, ele fala, Salomão, o que você quer que eu te dê? Que Deus sabe, irmãos, que a gente pede. Tanto que ele diz, pedi, dá-se ilusão, mas Deus ficou surpreso com a atitude dele. Quantos aqui querem surpreender a Deus? Sabe, irmãos, Deus ficou surpreso com a atitude dele. Não, Senhor, me dá sabedoria para cuidar do teu povo. Olha o que ele fala para Deus. A mulher Sírio-Fenícia, o Senhor fala, filha, não é lícito tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos, porque ela não era da linhagem de Israel, pastor Jorge. O que ela diz, Senhor? Mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Aquilo, irmãos, mexeu com Deus. Sabe, Jesus sentiu na atitude daquela mulher que ela foi um pouco mais. Você sabe, Deus quer que você vá um pouco mais. Pastor, eu orei 10 anos, ora mais um pouco. Pastor, eu estou jejuando há 40 dias, 40 noites, eu estou magro. Continua, porque Ele vai honrar o teu propósito. Eu orei 14 anos para encontrar o meu casamento. E quando eu completei os 14 anos, eu cheguei naquela noite dentro de casa, eu falei, Deus, eu não vou orar mais. Eu fiquei nervoso, irmãos. Você sabe por quê? Você está rindo, né? Que não era você. Você está rindo, tomara que Deus te poupe. Eu fiquei nervoso, pastor Rodrigo. Eu falei, Senhor, eu não vou orar mais. Eu falei, caramba, você me abençoa, eu não vou orar mais. Irmãos, e para que eu falei aquilo? Cuidado com o que você fala com Deus, viu? Cuidado porque Deus te pega. Amém? Diga assim, glória a Deus. Deus pegou Jonas lá dentro da barriga do peixe. Pegou ou não pegou? Pegou, ele não teve que voltar? Até a mula falou. O cara deu uma de desentendido. Deus falando lá com o profeta, ele dando uma de bobo, velho. Não. A mula pegou, olha, quando ele ouviu a mula, ele vai e obedece. Você viu que Deus às vezes nos dá sustos? E eu fui dormir. Eu não ajoelhei, eu ajoelhava todo dia e orava. Senhor, me prepara, Senhor, me abençoa. E não esquecia da namorada. Nem não sei o que e tal. Naquela noite, irmãos, eu estava irritado, pastor, 14 anos, o cabelo já começando a aparecer uns fiozinhos brancos. Eu falei, caramba, Senhor, vou fazer 30 anos, Senhor. Será que não é possível num Brasil de 130 milhões de habitantes? Você não vai me abençoar? Não é possível, Senhor. Eu não tenho, porque toda que eu ia, o Senhor dizia, não, irmãos. Era verdade. O Senhor falava, usava um profeta que saía não sei de onde. Olha! Quem é da Assembleia de Deus aqui? O irmão lá? Meu irmão, estava lá no culto, todo bobo. E eu me interessei pela filha do pastor. Falei, aleluia, agora vai. Moça bonita, eu ficava doido, irmãos. Aí eu lá todo bobo, não sei o que. E eu não perguntei nada a Deus. Aí eu estou no culto da igreja, que eu fui lá onde eu fazia o culto, lá na comunidade. E entra o profeta no meio daquele culto, eu não sei de onde que aquele homem saiu. Eu não sei de onde, irmãs. Ora o Senhor para ele livrar você. E ele senta do meu lado, Marcelo, bota a mão no meu ombro. Olha, o Senhor manda te dizer, não é para passar à frente dele não, viu? Amém. Vocês estão rindo, né? E naquela noite que eu não orei,
Eu fui dormir, irmãos, acordei com tapa no rosto. Eis que eu estou contigo. E eu caí no chão da cama. Eu tomei um susto, eu pensei que tinha entrado um ladrão dentro da minha casa e não era a mão do Senhor, e a mão dele dói, viu? E fica ele tapa no rosto, eu caí no chão. Aí eu me ajoelhei e falei, Senhor tem misericórdia de mim, abri a Bíblia, falei, agora ele vai falar, agora. Aí tá lá, pedi, dar-se-vos-á, batei. Eu falei, batei, não vai ser já, vou ter que esperar. Eu orei, irmãos, e Deus me honrou. Naqueles dias eu encontrei com a pastora Adriana, hoje pastora, estava lá limpando o meu quintal, estou sentindo de contar isso. Você fala, esse pastor, toda vez que ele vai pregar, ele conta testemunho. Sabe por quê, irmãos? Eu não posso deixar de falar aquilo que eu tenho visto e tenho vivido. Eu não posso deixar de falar de experiências de hoje na minha vida. Eu estou lá limpando o meu quintal, plantando umas plantinhas já há 14 anos, já esperando em Deus. O telefone toca, era ela. Aí eu escuto aquela voz, você prega aqui na minha igreja? Aí o Senhor falou no outro, essa é a sua esposa. Sem ver se essa mesa era preta, branca, amarela, ruiva, loura, tal. E eu falei, Deus, eu quero uma menina morena de cabelo comprido e que seja muito bonita, porque eu esperei muito. Eu falei, eu bati o pé. Falei, não, você não vai fazer isso comigo. Eu já estava num ponto que se não viesse. Falei, Senhor, não, chega de prova. E o Senhor disse, essa é a sua esposa. Eu contei para todo mundo. O Senhor disse que minha esposa está lá na igreja de São Gonçalo. Mas minha mãe falou, rapaz, você não viu? E se você não gostar dela? Olha, meu filho, você cuidando com isso. Se não for o que você quer, você vai pagar o preço. Eu falei, não, Deus não erra não, porque eu esperei muito, ele é bom. Ele não erra não, ele sabe. Quando eu cheguei na igreja, irmãos, que eu olhei, era o que o Senhor tinha pedido a Deus e Deus me honrou. Amém? Aí volto para casa. Eu estou contando isso porque tem gente que está precisando ouvir. Deus já mudou a pregação. Deus já não está deixando pregar, já mudou. E eu falei, Deus, eu quero que você dê um sonho para essa moça e dê um sonho para mim. Se tu não der um sonho para ela e para mim. Eu, depois de tanto tempo, eu falei, você ainda está duvidando, rapaz. Eu falei, você quer mais? Eu falei, não, Senhor, eu quero um sonho. Dá um sonho para ela e dá um para mim. Eu te prometo que eu me caso com ela. Irmãos, Deus me deu um sonho 2 meses depois que eu subi um monte de mão dada com ela. Eu tinha uma padaria na época. Ela me toca o telefone um dia na padaria, eu ia para lá 4 horas da manhã, fazia pão e ficava até 2, 3 horas da tarde. Aquele dia eu estava com um sono terrível, o telefone toca era ela. Oi, irmão Marcelo. Eu falei, fala. Eu tinha sonhado que eu tinha subido um monte de mão dada com ela naquela noite. Eu ainda estava descendo do monte, irmãos. E ela falou assim, Marcelo, eu tive um sonho com você. Eu falei, não acredito. Eu falei, sonho? O que você sonhou? Sonhei que eu subi um monte de mão dada com você. Namoramos, noivamos e casamos em 2 anos e ele é uma bênção na minha vida. Sabe por que eu estou contando isso para vocês, irmãos? Deixa o Senhor falar. Espera. Se o Senhor não falou, não é para fazer nada. Se o Senhor não... Eu estou falando só em nível de casamento, não. Eu estou falando em nível de todas as coisas. Se Deus não mandou vender, quem está mandando você vender? Se Deus não mandou você sair, por que você quer sair? Se Deus não mandou você dar um passo, por que você quer dar um passo? Porque quando Deus dá o comando, Ele garante a vitória na tua vida. Foi por isso que Salomão foi honrado. Ele dava os passos conforme Deus falava com ele. E quanto mais Deus falava com ele, mais ele adorava, mais ele orava, mais ele buscava. Aí Deus aparece a segunda vez para ele, agora para a gente terminar. 2 Crônicas 7,14, vamos lá. Quantos podem não? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. 2 Crônicas 7, aí olha só. E assim é que Salomão acabou a casa do Senhor, a casa do rei, tudo quanto Salomão tentou fazer na casa do Senhor, e na sua casa prosperamente efetuou. E o Senhor apareceu de noite de novo para ele. Primeiro o Senhor apareceu, porque ele viu o coração de Salomão. Agora o Senhor aparece para dizer, Salomão, eu me agradei das suas atitudes. Olha só, ouvi a tua oração, escolhi esse lugar para sacrifício, irmãos. E o Senhor começa a dizer, olha Salomão, se o povo se humilhar e orar, se esse povo me buscar, Salomão, eu vou cumprir tudo o que eu tenho te falado. Essa igreja aqui, irmãos, está sendo levantada para ser casa de oração, para ser lugar de humilhação, para ser lugar de lágrimas, de arrependimento. Essa igreja não está sendo levantada para ser famosa. O ministério que veio de Niterói, ela está sendo levantada para ser casa de oração, lugar onde a glória de Deus aparece, lugar onde Deus vai falar no nosso meio, lugar onde Deus vai curar pessoas neste lugar, Deus vai salvar vidas neste lugar, se vocês abrirem o coração para o que Ele tem neste lugar. Quantos aqui estão dispostos a abrir o coração? Então, irmãos, chamem o Senhor. Quando você vier para esse culto, você fala, Senhor,
Eu quero sentar naquela cadeira, Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Senhor, eu quero ir naquele culto, eu quero que tu fales comigo, Senhor. Senhor, eu quero entrar naquele lugar, Senhor, eu quero sair de lá impactado. Irmãos, como é que você vem para a casa de Deus? Tem gente que vem já querendo ir embora, irmãos. Tem gente que vem preocupado com o jogo, tem gente que vem preocupado com tanta coisa. Venha, porque Deus está neste lugar. Isso vai tocar no coração de Deus. Aleluia. Aí as suas petições serão ouvidas. Aí a glória do Senhor vai ser manifesta. Aí o Senhor vai fazer o que Ele tem para fazer neste lugar. Quantos podem dar glória a Deus? Eu queria que você ficasse de pé. Amém? Eu quero que você feche os seus olhos agora. São 9h25, eu já vou terminar. Eu quero que o pastor Nandiana venha aqui à frente. Eu quero que todos os pastores que estão aqui presentes estendam as mãos para cá. Vamos orar por eles. Amém? Olha, irmãos, o Senhor está curando aqui nessa noite. Escuta. Glória a Deus. Escuta o que eu vou dizer. Entrou uma pessoa aqui que tem sentido pontadas no lado direito aqui. O Senhor manda dizer que Ele está curando você. Eu não sei quem é. A pessoa sente pontadas do lado direito. Parece que é com uma coisa espetando. E o Senhor manda dizer, você vai ver a glória de Deus e que Ele está neste lugar. Ele está curando essa pessoa. Tem uma pessoa que entrou aqui dizendo, Senhor, eu estou com vontade de abandonar tudo. O Senhor te diz, é para você continuar. Eu podia chamar aqui à frente, Deus está me mostrando. O Senhor diz para você, não é para você parar. Ele ainda está trabalhando. Quando Deus está trabalhando, vem vento, vem luta, vem dificuldade, vem perseguição, mas Ele está trabalhando. E essa pessoa diz, Senhor, chegou o meu tempo. O Senhor manda dizer que não. Chegou o tempo dele abençoar você. Amém? Quantos podem dar glória a Deus? Vem aqui, pastor Luiz Orlando, cadê? Pastor Luiz Orlando e Ana, fica aqui na frente. Oh, Jesus, glorificado é o teu nome. Glória a Deus. Glória a ti, Senhor. E a era do light, glória Adonai Jeová te abençoa, Ele te guarda. Adonai Jeová faz resplandecer o rosto dele sobre você e tenha misericórdia de você. Adonai Jeová, sobre você levanta o rosto dele e te dá a voz. No amor do Deus Pai, a graça do Deus Filho, as doces e gloriosas comunhões e consolações do Espírito Santo de Deus, seja contigo e com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Aquele que crê, liga na terra para ser ligado no céu, dizendo uma só voz, um só coração e uma só alma. Amém. Amém.